Hoje vamos falar sobre o que estaria por detrás do filme Matrix, ou Matrix, né? Que é um dos filmes mais instigantes do cinema moderno. O filme é uma trilogia, como todos sabem. Eu gostaria de saber quem já assistiu o filme. Quem assistiu o filme, por favor? A maioria. Então, para quem, por acaso, não tenha assistido ainda o filme, ele tem um enredo bastante diferenciado que algumas pessoas julgam extremamente original. Nós vamos ver, durante essa apresentação, que não é bem isso. Que existem precedentes, vamos dizer assim, para as histórias mostradas em Matrix. Nós temos na tela, então, o banner, né, do primeiro filme, do segundo, né, e do terceiro, né, do terceiro filme. O filme número 2 realmente é um filme de passagem, é um elemento de ligação entre o primeiro e o terceiro, então, talvez ele tenha perdido um pouco de força, vamos dizer assim, de impacto, que realmente o que causa mais impacto é o filme número 1. O filme número 1 é o que realmente traz uma impactação maior. Mas, qual é a temática básica do filme Matrix? O filme a gente poderia dividir em 3 aspectos. O primeiro é o messianismo, Neo como Messias. O segundo aspecto é a revolta das criaturas contra o Criador. E o terceiro aspecto, que para mim é o mais importante, é o adormecimento da consciência. Nós percebemos esses 3 aspectos se desenvolvendo ao longo do filme. Nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos que compõem cada um desses aspectos, e eu vou começar pelo adormecimento da consciência. Com relação ao enredo, com relação à originalidade do enredo, se diz que, quando se fala da sua originalidade, nós vamos mostrar os precedentes históricos e filosóficos com relação a isso. E existe um texto chamado Vishvashara Tantra, que diz o seguinte: o que está aqui está em qualquer parte. O que não está aqui não está em parte alguma. A mesma coisa se diz sobre o Mahabharata. Que o Mahabharata, o épico indiano, ele tem núcleos dentro da história do Mahabharata. Para quem já leu o Mahabharata, né, o mais longo poema épico da tradição hindu, ele tem núcleos, vamos dizer assim, temáticos, né, como as novelas, né, de hoje tem os núcleos, né, o núcleo do pessoal da comunidade, das favelas, o núcleo dos ricos, tem ali um núcleo intermediário, tem o núcleo que é dos bandidos, dos vilões, tem o núcleo dos mocinhos, da mocinha, tem os seus núcleos. Da mesma forma, acontece com o Mahabharata. Na verdade, eu estou querendo chegar na teoria que alguns literatos defendem, que não existem histórias originais, que todas as histórias já foram contadas, as histórias elas se repetem. O que muda é o colorido regional, o colorido local, o colorido que existe da diferença de uma história passada num vilarejo no norte da Índia e de uma história passada em Nova York ou em Manhattan. Então, existem diferenças culturais, tinturas culturais, mas os interesses dos personagens, as questões de sobrevivência,
a corte da mocinha que não pode ser cortejada porque a família não permite, né? Isso é Romeu e Julieta, né? Montecchio e Capuleto, né? As histórias vão se repetindo. Bom, no caso de Matrix, nós temos então 3 aspectos: o messianismo, a revolta da criatura contra os criadores e o adormecimento da consciência. A revolta da criatura contra os criadores começa desde Adão e Eva, a Torre de Babel, né? E vai chegar na Revolução Francesa, sob certos aspectos, né? E assim sucessivamente. As histórias se repetem, Frankenstein de Mary Shelley, né? AI, inteligência artificial, etc. Bom, com relação ao filme, como a gente vê na tela, o único livro e autor mencionado diretamente em Matrix, né, é Jean Baudrillard, que é um filósofo francês. Né? Logo no início, aparece uma pessoa que já dá um toque de messianismo quando bate na porta do Neo, do Keanu Reeves, né, que é o artista principal. Uma pessoa bate na porta dele e em busca de uns disquetes piratas, de uns programas piratas. E o Neo vai buscar os programas. E quando ele vai buscar o programa, ele pega o livro que aparece em tela, que é Simulacros e Simulações. Abre o livro e de dentro ele tira, então, os disquetes. Esse livro é do filósofo Jean Baudrillard, onde ele coloca algumas questões inquietantes, né? Com relação à virtualidade, à informação e à virtualidade. E ele diz assim: não pensamos o virtual, somos pensados pelo virtual. Simulacros são cópias que representam elementos que nunca existiram ou que não possuem mais o seu equivalente na realidade. Simulação é a imitação de uma operação ou um processo existente no mundo real. E aí, algumas informações, né, sobre simulacros e simulações. Simulacros e simulações abordam símbolos e signos e o modo como estes se relacionam com a contemporaneidade, existências simultâneas. Baudrillard afirma que a sociedade atual substituiu a realidade e significados por símbolos e signos. A sociedade atual substituiu a realidade por símbolos e signos, tornando a experiência humana uma simulação da realidade. Além disso, esses simulacros não são meramente mediações da realidade, nem mesmo mediações enganadoras da realidade. Eles simplesmente ocultam que algo como a realidade é irrelevante para a nossa atual compreensão de nossas vidas. Então, só a obra desse filósofo daria aí uma infinidade de seminários, né, com esse debate do que é ou não realidade. O que a gente vive é ou não realidade. O que é a realidade, na verdade, né? Como vocês sabem, eu gosto muito de filmes, tanto que algumas das conferências têm sido sobre filmes, e eu estou escrevendo um livro sobre filmes. E um dos filmes que eu mais gosto é o Show de Truman, que é, quem não assistiu, recomendo, que é uma demonstração de um simulacro de vida. Está muito em moda aquilo que é chamado de reality show, né? E no caso do Show de Truman, é a história de um bebê que foi comprado por uma corporação, por uma empresa de TV, de mídia, de TV, que comprou um bebê e criou ele numa cidade que toda a cidade é um estúdio de TV. A cidade é um simulacro. Todos os habitantes são atores. E o único que não sabe que é um ator, que está interpretando um papel, é o próprio. A esposa dele é uma atriz, né? E é muito engraçado como ela faz propaganda dos
do sabão em pó, né? Ela olha para a câmera, ela está conversando com ele, ela vai lavar roupa e está conversando com ele, de repente ela olha para um determinado ponto da sala e fala: esse sabão em pó é maravilhoso. Só ele que não sabe que ali tem uma câmera de TV e que aquilo está sendo transmitido para o mundo inteiro, né? Então esse filme é muito interessante porque ele nos faz pensar e refletir se a vida que a gente está levando é real. Se as informações que a gente recebe são verdadeiras, até onde é fake news e o quanto de fake news existe. Na verdade, parece que é muito mais do que a gente imagina, né? E há algumas frases desse filme que são emblemáticas, né? Aceitamos a realidade do mundo no qual estamos presentes. E tem um diálogo entre quando o Truman finalmente, eu vou dar spoiler, né? Infelizmente, no final, quando ele finalmente consegue perceber toda aquela fantasia e que ele vai fugir, sair da cidade, tem um diálogo, né? Está em espanhol, eu vou tentar macarronicamente traduzir. O diretor do programa que é a vida do Truman, o show de Truman, fala como se fosse uma voz divina para ele: Truman, pode falar, eu te escuto. Quem és? Sou o criador do programa de TV que leva esperança e felicidade a milhões de pessoas. E eu, quem sou? Você é o protagonista. Mas nada era real? Você é real. Tudo valia a pena. Tudo isso valia a pena para ver-te. Escuta-me, Truman. Aqui fora da cidade cenográfica, não há mais verdade que no mundo em que criei para você. As mesmas mentiras, os mesmos enganos, mas no meu mundo, no mundo de fantasia, você não tem nada que temer. Eu te conheço melhor do que você mesmo. A turma responde: como você pode saber? Você nunca colocou uma câmera no meu cérebro. Então, essa ideia da virtualidade e da realidade, que a realidade, o mundo físico não é tão físico, ele não é tão real, isso aparece em Chuang Tse, o filósofo taoísta, né? Chuang Tse teve um sonho, aonde ele sonhou que era uma borboleta. Mas o sonho era tão real, tão vívido, tão real, que quando ele acordou, baixou aquela paura, né? Aquela dúvida. Eu sou uma borboleta que sonha que é um homem, ou sou um homem que sonha que é uma borboleta, né? Quem está sonhando o universo ou o mundo de quem? Ou seja, os temas abordados em Matrix, eles são muito antigos, são ancestrais, eles são arquetípicos. É por isso que o filme causou causou o impacto que causou. Só que ele é apresentado naturalmente de uma forma modernizada. E uma das minhas referências com relação a Matrix, eu escrevi um livro sobre Matrix, que chama-se A Matriz Tradicional de Matrix, né? O livro está esgotado, nós estamos procurando uma editora. Numa dessas referências centrais está a Epopeia de Gilgamesh, né? Que é o meu mito favorito, sem dúvida. A Epopeia de Gilgamesh é uma história muito antiga, sumério-babilônica, e que foi traduzida pelos arqueólogos ingleses. As tábuas cuneiformes foram traduzidas pelos arqueólogos ingleses, que conta a história de um rei chamado Gilgamesh, rei de Uruk, a conhecida Erech bíblica. E nessa história, dentro da história de Gilgamesh, está contida a história do dilúvio. O dilúvio, como está contado na Bíblia, ele foi extraído inteiramente da epopeia de Gilgamesh, né? Isso, inclusive, causou uma certa celeuma nos séculos passados, quando foram descobertas essas tábuas cuneiformes.
porque naturalmente achava-se que a história do dilúvio era absolutamente original, e não é. De qualquer forma, a gente tem que lembrar que o patriarca Abraão, ele saiu de Ur, né? Cidade da Caldeia, né? Que é próxima a Uruk, a cidade de Gilgamesh. Então ele trouxe na sua bagagem essa história, só que ele conta o dilúvio provocado por um Deus único, quando na história de Gilgamesh é provocado pelos deuses, né? Aqui nós temos algumas imagens ilustrativas, né? Essa anterior é uma estátua, né, com Gilgamesh dominando um leão. Ele era um Hércules, né, sumério-babilônico. E aqui, nesta imagem, ele chora a morte de um amigo. E é exatamente aí que começa a história de Gilgamesh, o centro da história, quando ele percebe que ele também vai morrer. Se o amigo dele, que era tão forte quanto ele, ia morrer, então ele também vai morrer, né? Mais ou menos, lembra a história de Buda, né? Quando vê a morte, né? Vê o sofrimento, vê a morte. E o Gilgamesh, então, parte em busca da imortalidade, né? Ele passa por uma série de provas, de trabalhos em busca da imortalidade. E numa dessas... e no final do livro, no final do texto, lá vai mais spoiler, né? No final do texto, ele é apresentado a um teste para que ele possa ganhar imortalidade. A única pessoa que é imortal, o único homem que é imortal, que é o Noé assírio-babilônico, diz para ele que para ele se tornar imortal, ele tem que ficar 3 dias e 3 noites sem dormir. Preste atenção na palavra dormir. E aí, naturalmente, ele não consegue. E ele perde o direito à imortalidade. Aqui mais um trecho da epopeia, quando ele, numa segunda chance para conseguir imortalidade, ele consegue uma planta que dá imortalidade. Só que ele para descansar, e aí percebe-se também na ilustração que ele está dormindo com uma planta na mão. E aí uma serpente vem e rouba a planta. E quando a serpente rouba a planta, ela perde a pele e se renova. Aí aparece a serpente trocando a pele, né? Por isso que a serpente troca de pele, ela se renova. Porque ela comeu a planta que dá imortalidade, que pertencia, foi conquistada por Gilgamesh. Então essa questão de dormir, de adormecer, é uma coisa que aparece em todas as tradições. Dormir, simbolicamente, representa baixo estado de consciência. Daí, como já falamos muitas vezes, que Buda quer dizer acordado, né, desperto. Nos Upanishads, textos sagrados da Índia, né, está dito o seguinte: levanta-te, acorda, desperta, procure a orientação de um professor iluminado e realize o ego. Afiado como a extremidade de uma navalha é o caminho, dizem os sábios, difícil de atravessar. Essa instrução é dada por Yama, o deus da morte. E é curioso porque Morpheus, que é o personagem que desperta Neo no filme, Morpheus é o nome do deus do sono, na mitologia grega, né? E Morpheus tem um parentesco muito próximo com Thanatos, o deus da morte. Eles são primos ou irmãos, depende da versão. Mas a morte e o sono são próximos, né? E aí eu coletei algumas frases, algumas expressões de escritores famosos e pensadores com relação a essa questão do adormecimento, né? Então, o Edgar Allan Poe diz assim: morte, sono, pequeno pedaço de morte, como eu o abomino. Logicamente, a gente não está falando do sono meramente como sono de reparação do cansaço físico. Nós estamos falando do sono como simbolismo do rebaixamento de consciência, do baixíssimo nível de consciência em que a maioria da população dos seres humanos vive, né?
Também na mitologia grega tem uma expressão que diz assim: Zeus no Olimpo iluminado, aquele que nunca dorme. Olha, em várias tradições aparece com frequência essa informação de que Deus não dorme. Existem até algumas expressões populares: Deus não está dormindo, Deus está vendo o que está acontecendo. Existe uma história com relação ao Senhor Shiva, né, o terceiro aspecto da trindade indiana, onde ele estava meditando, e aí a sua esposa, meditando, mas estava com os olhos abertos, a sua esposa chega e cobre os olhos dele com as mãos. E quando cobre os olhos dele com as mãos, o universo todo começa a se desmanchar. Aí, nesse momento, abre o terceiro olho. E aí o universo volta à normalidade. Ou seja, um Deus não dorme, né? Não pode dormir, né? Uma experiência também que nós já mencionamos com o eletroencefalograma é interessante, diz o seguinte, que as pessoas em geral, as pessoas sem exceção, têm durante o dia, no período que estão acordadas, períodos de 30 segundos a 3 minutos de inconsciência, que o cérebro entra no piloto automático. São vários períodos durante o dia, né, de 30 segundos a 3 minutos, em que foram feitas medições com eletroencefalograma, com a pessoa em movimento, com equipamentos especiais, com a pessoa em movimento, em que o cérebro emite o mesmo tipo de onda de quando o cérebro está dormindo, né? O cérebro emite diferentes tipos de onda, quando o homem está no estado normal de vigília, quando ele está deitado meramente ou quando ele está dormindo, em sonho profundo. Existem diferentes tipos de onda. E com essa medição se percebeu que o homem entra no piloto automático várias vezes durante o dia. Bom, o segundo aspecto de Matrix é quando a máquina sai de controle. Aí tem um filme, né, clássico, do Charlie Chaplin, né, ele sendo engolido pelas máquinas, né, quando a máquina sai do controle, né, que é a rebelião das criaturas contra o Criador. E aí existem vários filmes e exemplos com relação a isso. E essa rebelião da criatura contra o Criador, como mencionamos anteriormente, ela vem desde Adão e Eva, a Torre de Babel, e assim vai, até os tempos de hoje, né? Com Frankenstein, de Mary Shelley, Eu, Robô, né? AI, o Exterminador do Futuro. Existe essa discussão do que a inteligência artificial completamente autônoma poderá um dia decidir fazer com os seres humanos, quando elas deixarem de ser equipamentos meramente, né, máquinas meramente, se tornarem, não vou dizer seres, mas coisas pensantes, ou que tenham simulacros de pensamento. Bom, uma dessas histórias famosas é a história do Golem, né, que os rabinos de Praga fizeram um homem humanoide, fizeram um humanoide de barro, e através da Kabbalah eles deram vida para ele, mas ele se rebela contra o seu Criador, e o rabino então tem que tirar um pergaminho da cabeça do golem, né? Tem que tirar o pergaminho com as palavras mágicas que lhe dão vida, mas quando ele faz isso, o golem é muito grande, cai em cima do rabino e mata ele sufocado, né? E essa moça na tela, bom, é uma moça? Pois é, parece, né? Mas eu não estou falando especificamente de inteligência artificial, né? Então, isso é um robô. Parece uma garota e é um robô, na verdade, né? Então, essa questão da inteligência artificial é uma coisa muito delicada. Aí nós temos um robô chinês muito real, né? Aqui, na verdade, é uma boneca, né?
mas não merece comentário, mas é muito similar ao verdadeiro ser humano, né? Do ponto de vista físico. Aí temos o Hiroshi Ishiguro, né? Que é um famoso cientista japonês, com o seu sósia, né? Robótico. Né? Claro que os robôs eles ainda não andam e falam a ponto, eles andam e falam, mas eles não andam e falam a ponto da gente confundi-los com seres humanos. Mas esse é um tema sempre discutido na ficção científica, né? Em filmes como Blade Runner, com os replicantes, etc. E o tema central dessas histórias é a inteligência artificial. E o que acontece em Matrix? Os seres humanos construíram, no filme Matrix, que é mostrado no primeiro filme especificamente, os seres humanos construíram equipamentos e máquinas que tinham a capacidade de se autorreproduzir, se autorregular, né, e decidir o que devem ou não fazer. E um dia elas perceberam que elas poderiam ser desligadas pelos homens, como qualquer uma outra máquina. E se elas poderiam ser desligadas pelos homens, como qualquer outra máquina, essa possibilidade, essa ideia não agradou às máquinas, porque como elas tinham inteligência artificial, isso não as agradou. E aí no filme mesmo não fica claro, o próprio Morpheus contando a história para o Neo, ele não fica claro quem começou a guerra, mas começa-se uma guerra, tem início uma guerra entre as máquinas e os homens. E os homens, na tentativa de parar as máquinas, eles usam mísseis ou armas nucleares e produzem uma nuvem de fumaça de pó, que cobre toda a atmosfera terrestre. Porque eles tentavam com isso impedir que as máquinas recebessem energia solar e produzissem eletricidade para continuar funcionando, cortar a energia das máquinas. Porém, as máquinas perceberam que que o corpo humano produz energia. O corpo humano, através do calor e da bioeletricidade, vamos dizer assim, né? O cérebro emite ondas elétricas, né? Eles perceberam que os seres humanos produziam energia elétrica. Já que eles produzem energia elétrica, será que dá para aproveitar isso? Então, assim começa o filme, né? Aí nós temos... O filme ele tem vários clichês. Nós poderíamos analisar Matrix sob vários pontos de vista, né? O Marco Aurélio, nosso amigo e irmão Marco Aurélio Bilibio, analisa Matrix do ponto de vista budista. Eu já vi artigos escritos analisando Matrix do ponto de vista cristão. Mas, na verdade, ele é uma coxa de retalho de várias tradições. Mas o que é interessante é que essa coxa de retalho de várias tradições, de certa forma, teosoficamente, faz com que esses retalhos não sejam contraditórios. Existe um fio que liga toda a história, né? Então, nós temos a trindade do filme, né? Não é Brahma, Vishnu e Shiva, mas você tem, né, Trinity, a personagem principal, que quer dizer trindade, né? 3, né? Neo, quer dizer novo, new, novo, e Morpheus. Cada um desses personagens representa um arquétipo. Então, como nós falamos, Morpheus quer dizer, é a palavra derivada de morfina, que é uma substância que induz ao sono. Então, Morpheus é o deus do sono. Mas no filme, Morpheus tem a capacidade de tirar as pessoas do sono. Já que ele é o deus do sono, ele pode induzir o sono ou tirar a pessoa do sono, se quiser, né? E é o que ele faz no filme. E o filme tem uma série de... os diálogos são imperdíveis, né? E o Morpheus, logo no início, pergunta por Neo: você já teve um sonho? Já teve um sonho que você tinha certeza que era real? E se você não conseguisse acordar desse sonho, como saberia a diferença entre o sonho e o mundo real?
O que é real? Como você define o real? Se você está falando sobre o que pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear, o que você pode ver, o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Logo no início do filme, quando Morpheus tira Neo da Matrix, que é um programa de computador, né, ele já dá as informações chocantes de que, se nós definimos a realidade pelos órgãos dos sentidos, nós estamos sendo enganados. Nós realmente estamos em Matrix. O que é a Matrix? Matrix é um mundo que jogaram diante dos seus olhos para deixá-lo cego quanto à verdade. Você é um escravo. E aí ele mostra qual é a realidade, a dura realidade. As máquinas ganharam a guerra contra os homens, só que elas não têm como produzir energia elétrica. Então, para produzir energia elétrica, no filme, as máquinas cultivam seres humanos como a gente cultiva cogumelos, né? Provavelmente usando material genético e por fecundação in vitro, eles criam os bebês, né, os fetos, os bebês, as crianças, dentro de máquinas útero, como essa que aparece na ilustração. Então, o bebê recebe alimento por um tubo, né? E várias partes do seu corpo estão conectadas, e inclusive, especialmente o cérebro, através de um plug, tem uma ligação a um computador central que transmite para ele uma realidade virtual baseada na vida dos seres humanos antes da guerra, porque o mundo está todo destruído. Então, através do cérebro, nesse plug ligado a um computador, transmite uma realidade virtual. Então, esse bebê, ele acha que nasceu, que cresceu e que está vivendo, né, uma realidade externa, mas essa realidade não existe mais. É um programa de computador. E esse, nas imagens que aparecem em tela, é o momento em que o Neo é despertado da Matrix, né? Ele sai de dentro de uma máquina útero, porque em vez do bebê nascer, ele continua ali dentro, sendo alimentado até a fase adulta e até morrer. E quando ele morre, o seu corpo é fragmentado, diluído, e as proteínas são extraídas para alimentar os outros. Então, os mortos estão alimentando os vivos. Então, o filme é realmente muito impactante. Aí, um momento exato em que o Neo abre os olhos pela primeira vez, que ele pergunta para o Morpheus: por que meus olhos estão ardendo? Porque você está enxergando pela primeira vez. Você nunca usou os olhos antes. Antes você enxergava através de um comando, né, matrixial no seu cérebro. E o Morpheus continua: a matriz é um mundo de sonho gerado por computador, construído para transformar o ser humano nisto. Aí ele mostra uma pilha. Os seres humanos são criados para produzir energia elétrica para sustentar as máquinas. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o simbolismo de cada personagem, para vocês perceberem que realmente esse filme ele é bem diferenciado. Apesar do enredo apresentar a questão central para mim do adormecimento da consciência, mas esse adormecimento da consciência aparece no budismo, aparece no cristianismo, aparece no hinduísmo, né? Aparece no Vedanta, né? Aparece no cristianismo primitivo, né? Esse aspecto, então, ele não é novo, ele não é new, né? Mas o personagem Neo representa o quê? Ele representa o Messias. Logo no início do filme, quando o personagem bate na porta dele para conseguir os disquetes piratas, o personagem, quando recebe os disquetes piratas e vai saindo, ele diz assim: cara, você é meu Jesus Cristo pessoal. Você é meu Salvador. Você é meu Jesus Cristo pessoal. Então, essa é a primeira indicação de que ele, Neo, é o Messias.
Porque quando as máquinas se revoltaram e tomaram o controle da Terra e começaram a criar os seres humanos como baterias, como pilhas, um pequeno grupo de humanos conseguiu fugir e se instalou numa cidade perto do centro da Terra, usando o calor da própria Terra como fonte de energia, como energia termal, e construiu ali uma cidade chamada Zion, ou, em português, Sião, Sion, né? Então, Neo é considerado, a trama do primeiro filme gira basicamente em se saber se Neo é ou não, a boa parte do filme gira em torno de saber se Neo é ou não o Messias, né? E o nome dele é Thomas Anderson. Thomas pode ser uma referência ao Evangelho de Tomé. Anderson, que significa filho de André, e como Andrew é uma palavra grega para homem, né? Ora, Jesus é chamado no texto bíblico de o Filho do Homem. Apesar desse título ser um pouco discutido por alguns autores, mas ele é conhecido também como, Jesus é chamado de o Filho do Homem. Então, é mais uma indicação de que Neo é o Messias, né? Bom, aí nós temos a Trinity, né? A Trinity é, naturalmente, a encarnação da deusa, do aspecto feminino de Deus, né? É a Joana d'Arc do filme, é a Bela Adormecida, né? Só que ela é que ressuscita o Neo com um beijo, né? Na parte final do filme. E é interessante porque a comunicação, para entrar e sair de Matrix, eles usam uma linha telefônica, né? Como se, ou seja, é a voz, é como se fosse o daemon falando, né? Como se fosse um espírito, né? Aquele espírito que inspirava os profetas, aquela voz que inspirava os profetas e os filósofos gregos, né? O daemon. Então, o contato é feito através da voz, né? E se diz que a audição ela tem uma amplitude de alcance, de faixa de onda muito maior que a visão, né? E que normalmente quando as pessoas, ou numa boa parte dos casos, quando as pessoas vão ter visões, quando elas têm visões clarividentes ou estão perto de ter visões clarividentes, primeiro eles escutam um ruído, escutam um som. Aí nós temos a Branca de Neve, né? Sendo despertada com um beijo pelo príncipe. No filme há uma inversão, né? Trinity, né? Que tem a ver com a sabedoria, né? Ela é que desperta o mocinho com um beijo. O outro personagem que aparece logo no primeiro filme, quando o Neo entra na nave, entra no hovercraft, né? Naquele submarino, vamos dizer assim, voador, com que eles andam nas tubulações das cidades antigas, tem um personagem chamado Apoc, né? Que na verdade é a abreviação de Apocalipse, que quer dizer revelação. E é o Apoc que faz a primeira conexão do Neo, né, com a Matrix, depois dele ter saído, aonde o Morpheus vai dar uma aula para ele, vai dar uma lição para ele, né? Morpheus, naturalmente, é o iniciador. Ele é o mestre, o iniciador, ele é o João Batista, ele que desperta o Neo. Mas ele desperta o Neo, mas ele não impõe. Ele coloca a opção para ele, né? Coloca a opção para ele de voltar para as máquinas e continuar dormindo, ou saber o que é a verdade, o que é a realidade. Bom, e o próximo personagem, sem dúvida alguma, talvez os mais curiosos, né? É o Cypher, né? Tá aí o Cypher com um garfo, um pedaço de carne bem vermelha, né? Pelo visto, naturalmente, não é vegano nem vegetariano, nem podia ser, né? O personagem a quem o Cypher nos remete é
Judas, né? Cypher é Judas. Por quê? Porque ele vende o Messias, ele entrega a localização do grupo, né? Do grupo rebelde, de Morfeus, do seu grupo, né? Rebelde. Ele entrega a posição, entrega onde está o Neo, né? Conversando com o agente Smith, ele vira e diz assim, ele diz que quer voltar para dormir nas máquinas, porque a realidade em Matrix ela é muito bonita. Ela é muito bonita porque é uma realidade falsa, ela é construída, né? Baseada no mundo como era antes da guerra. E o mundo real, no filme, ele é feio. Por quê? Porque eles moram em cavernas, perto do centro da Terra, para captar o calor, para transformar em energia termal. E o mundo real, fora ali daquelas cavernas, ele está completamente destruído. São cidades e cidades vazias, destruídas, né? Estilo bombardeio na Síria, não tem nada em pé, né? Então o Cypher, ele foi despertado, ele foi retirado da Matrix, mas ele não se conforma com o mundo real. O mundo real é muito duro, muito cru para ele não aceita isso. Então ele quer voltar para a ilusão. Ele faz uma tentativa desesperada de voltar para a ilusão, e o passaporte dele é vender o Neo, é vender o Messias. Neo quer dizer o novo, e é um anagrama de One, o né, o escolhido. E aí ele, na cena em que ele está com os agentes Smith, que são os guardiões da máquina, ele vira para o agente Smith e diz assim, eu quero voltar, quem sabe ser um diretor de cinema, com muitas mulheres, rico e tal, não sei o quê. E aí ele está com uma taça de vinho na mão e um pedaço de carne na outra, né? Isso remete, né, à questão do sangue, né? O vinho que simboliza o sangue, né? E a carne, né? E o pão que simboliza a carne, né? Então tem é uma imagem extremamente simbólica, e ele faz isso, ele vende, né, a posição dos seus companheiros. E ele vende e entrega essa posição para quem? Ele entrega para os agentes Smith. Smith quer dizer o quê? Ferreiro. Os agentes Smith quer dizer ferreiro. Ferreiro é aquele que trabalha com ferro, com máquinas. Outra coisa, Cypher, que eu não mencionei, quer dizer cifra. Normalmente uma cifra, um valor pequeno, né? Então, quanto custa essa balinha? Custa tostões, custa centavos, né? Então, Cypher, né, é uma coisa insignificante, né? Então ele é uma cifra, né? É um valor insignificante, ele é uma cifra. E então o que ele faz? De acordo com o nome, ele se vende, né? Então, Smith quer dizer ferreiro, um nome adequado para quem toma conta da ordem criada pelas máquinas, pelos computadores, que são máquinas, né? E aí aí nós temos os agentes Smith, né? E como diz na Bíblia, ele não é ele é uma legião, né? E eu fiz uma comparação volto à epopeia de Gilgamesh, lá nos sumérios, nos acadianos, nos babilônicos. Por quê? Num determinado momento do filme, deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui. Num determinado momento do filme, eles colocam, o Neo, ele é capturado, e no primeiro filme ele é capturado pelos agentes Smith, e eles colocam na barriga dele um equipamento que na Matrix ele parece um escorpião, uma coisa parecida com uma lagosta ou um escorpião, e ele entra no umbigo do Neo. Aquilo é um localizador, uma espécie de GPS, através do qual os agentes Smith sabem onde ele está, que depois é retirado pela Trinity. E os agentes Smith, eles são o quê? Guardiões.
Olha, o animal simbólico de guarda, desde o Egito Antigo, porque são os guardas protetores de Ísis, né, a deusa egípcia, e que também aparece na epopeia de Gilgamesh, são os homens escorpiões. O Gilgamesh vai atravessar um vale de muitos quilômetros de extensão, completamente às escuras, e tem um portal para atravessar. E para atravessar esse portal, ele tem que passar pelos guardas, que são homens escorpiões. Aí na tela você tem um homem escorpião, né? Dessa tradição sumério-babilônica. Então, os agentes Smith são os guardiões das máquinas, remete a esse arquétipo de guardião, né? E eles se reproduzem, né, vamos dizer assim, aos borbotões, né? Eles são infinitos, né? Tem uma fala dos agentes Smith que é muito significativa também. Ele diz assim, está em espanhol, vamos lá. Começo a duvidar da classificação do ser humano como mamífero. Ao contrário do ser humano, qualquer mamífero tenta viver em equilíbrio com o ambiente em que vive e não destruí-lo. O ser humano, entretanto, parece mais com um vírus. Ele vai destruindo, né, ocupando e destruindo, sem medir as consequências, parece, né? Essa é uma justificativa, uma das justificativas do agente Smith, né? Bom, aí nós temos outros personagens, né, que são, eu vou adiantar um pouco por conta do tempo, mas que são o oráculo, né, que é um personagem também significativo. Ele aparece, a senhora negra que faz o oráculo, ela tem um yin e o yang, né, no brinco, desenhado num brinco, quer dizer, ela mede exatamente o equilíbrio, né, ela está medindo o equilíbrio da convivência dos seres humanos com as máquinas, né, e no pórtico da casa dela está escrito, conhece-te a ti mesmo, né? Está aí o pórtico, né? Ou seja, ela faz a referência de que o centro da história é o autoconhecimento. Nós temos outros personagens que aparecem menos, mas, por exemplo, o próximo personagem chama-se Seraf. Seraf quer dizer serafim, né? E é como um serafim, ele é um protetor. E aí nós temos, né, o mundo angelical tem 72 anjos guardiões, dividido em 9 hierarquias, onde cada hierarquia tem seu príncipe. O serafim é um dos príncipes desse mundo angelical. Ele é o protetor, tem a imagem do seraf, né? Ele tem uma feição chinesa ou japonesa, né? Só que é um serafim armado, né? A outra interessante referência é com relação à cidade, né? Que Zion, ou Sion, é o outro nome, que é onde tem o Monte Sião, ou Sion, que é Israel. É outra referência a uma cidade sagrada, a um núcleo sagrado, né? A um aspecto sagrado interno no homem e representado por uma cidade, seja Shambhala, seja Jerusalém, né? Que quer dizer cidade da paz, coisa que naquela região parece que há uma grande necessidade, né? E aí há outros personagens, né, interessantes, que é o Merovingio, né? Merovingio e Perséfone, né? Aí já do filme seguinte, né? O Merovingio, o nome Merovingio deriva de Meroveu, né? Que é rei dos francos, e é atribuído a esse rei a capacidade de curar com a colocação das mãos, a imposição das mãos, porque ele seria, segundo aquelas tradições discutidas e discutíveis, descendente de Jesus, né? Via Maria Madalena, né? E aí tem Perséfone. E é interessante da Perséfone que ela se dispõe, num determinado momento crítico, a ajudar o Neo,
se ele der a ela um beijo. A gente tem que lembrar que Perséfone foi um personagem que foi sequestrada na mitologia grega e levada para os mundos inferiores, né? Por Hades ou Plutão. E ela tem que passar uma boa parte do tempo lá. E, naturalmente, uma pessoa que é sequestrada, em geral, né, a não ser que tenha aquela famosa síndrome de Estocolmo, né, ela não costuma amar o seu captor, né, não costuma se amar o captor, né. Então, amor parece que é uma coisa que ela não conhece. Então, ela pede para o Neo um beijo de amor, né, para ciúmes e reação da Trinity, né. Mas aí, então, ele, abre aspas, faz esse sacrifício, né, e beija Perséfone, que, como vocês veem, né, é uma atriz muito bonita e consegue, então, passar para a próxima etapa. Porque o filme todo é uma provação, né, seguidas etapas. Aí nós temos o arquiteto, que talvez é uma figura das mais difíceis de se analisar no filme, é uma figura muito enigmática, né? E ele que teria produzido todos os programas de Matrix, né? Então ele fala, a primeira Matrix que criei era, claro, perfeita, uma obra de arte, mas ele também disse que não funcionou. Por quê? Porque os seres humanos não estão acostumados a viver na perfeição, né? Eles viviam, entre aspas, na perfeição no paraíso, né? E perderam essa condição, né? Então, as versões posteriores de Matrix criada pelo arquiteto, elas têm elementos de falha, vamos dizer assim, né? Para que os seres humanos não estranhem muito aquela situação perfeita. E arquiteton, né, quer dizer, arquitecton, né, construtor, né? Aí é uma representação do William Blake sobre o arquiteto. Esse é um outro personagem interessante, que é o chaveiro, que naturalmente remete a São Pedro, né? Ele que tem as chaves de acesso aos lugares aonde Neo e Morpheus e Trinity precisa chegar, né? Aí é perguntado a ele, como é que você sabe? Como é que você sabe? Sabe determinadas informações. Aí ele responde, preciso saber, este é o meu propósito. Todos os diálogos são extremamente simbólicos, né? O chaveiro, lamentavelmente, é sacrificado, né? Mas ao longo da história. E aí você tem um outro personagem que é o comandante Locke, Jason Locke. Locke quer dizer fechado, né? Então, ele é o São Tomé, né? Ele não acredita, enquanto Morpheus, que é um dos comandantes dos terrestres abrigados em Sion, acredita piamente que Neo é o Messias, o comandante Locke não acredita. Ele não quer saber de história da carochinha, ele é mais materialista, ele não acredita nisso. Curiosamente, o nome dele é Locke, né? Jason Locke. Aí temos... Eu estou mostrando, e vocês estão percebendo, que eu estou mostrando elementos dos 3 filmes, né? Essa análise analisa os personagens dos 3 filmes. Não é uma análise curta devido ao tempo, mas referência aos 3 filmes. Aí nós temos o casal indiano com a menina. Quando o Neo fica preso entre o mundo humano e o mundo de Matrix, fica numa espécie de limbo. Ele fica aprisionado numa espécie de limbo. E ele precisa sair dali. Interessante que aí tem o metrô, né? Está escrito na parede, ave móvel, né? E a menina, ela chama-se Sati. Sati é um nome que era dado ao sacrifício das esposas na Índia Antiga, né? Um costume ligeiramente abominado pelas feministas, né? De que a esposa tinha que... vocês perceberam que eu estou sendo irônico, né? As mulheres tinham que entrar na pira funerária do marido, né? Aí tem uma representação, né? Cerimônia, né? Hindu de cremação, né? E aí a esposa está sendo conduzida
para se deitar lá junto com o marido na pira funerária. E, evidentemente, ela está viva. Era bastante comum naquela ocasião dar ópio para a mulher, né? Às vezes elas reagiam um pouco, entrando na fogueira. É uma coisa mais ou menos absurda, né? Então, coisas absurdas tem em todas as tradições, né? Lamentavelmente. Esse costume foi abolido pelos ingleses, né? Pelo menos nisso os ingleses fizeram bem feito. E aí o que acontece? O Neo fica preso num limbo entre um mundo e outro. Como é que ele vai fazer para sair desse limbo? Tem um personagem que é a pessoa que tem o poder para fazer isso. Esse personagem é o maquinista. O maquinista é comparável ao barqueiro Caronte. E aí temos o barqueiro Caronte na ilustração de Gustave Doré, né? E o maquinista diz, não, aqui embaixo quem manda sou eu, aqui embaixo eu sou Deus, né? Bom, aí, qual a ligação de Matrix com teosofia? A sociedade teosófica estuda religiões comparadas. Quando se estuda religiões comparadas, você não compara a religião A com B, você compara todas as religiões, né? Claro que aí depende da capacidade intelectual, do interesse e disposição de cada um, né? De certa forma, nós podemos comparar o Neo, que é o questionamento em pessoa, com Manas, com o aspecto mental, Trinity, com o amor, né? E Morpheus, com a sabedoria, né? Porque ele é que desperta o Neo, tira o Neo da Matrix, quando o Neo confirma que quer ser despertado, né? E a Trinity é apaixonada por ele, mesmo antes de conhecê-lo, o que foi previsto, inclusive, pelo oráculo. Então, você tem um aspecto aí de poder, no caso o Neo, ele tem um poder sobre-humano, né? Poder, amor, sabedoria, né? São aspectos, né, abordados, discutidos na tradição sabedoria, na teosofia, né? Teosofia essa que foi apresentada modernamente pela senhora Blavatsky. Quando, no último filme, Neo se encaminha para a cidade das máquinas, que ele vai falar com a consciência que dirige todas as máquinas, para quem assistiu o filme mais de uma vez, pelo menos, você percebe que ele segue 3 dutos de energia no chão. Ora, a tradição hindu fala que existem 3 dutos de energia, só que esses 3 dutos de energia estão no homem. São os 3 canais de energia etérica, né, que estão colocados, um do lado direito e esquerdo e outro no centro da coluna vertebral. Esses canais que vão elevar a energia telúrica de Kundalini, né, a energia sexual, que vai sendo refinada até os centros superiores no último chakra, no centro da consciência. Da mesma forma, Neo, que naquele momento do filme está cego, ele está cego fisicamente, ele enxerga com os olhos da mente, com os olhos do espírito, e ele vê a composição do mundo das máquinas todo como energia, tudo é energia, e então ele mesmo cego, ele guia a nave, né, até chegar na cidade das máquinas, né? E o último trajeto, o último pedaço final, ele faz a pé, né? Aí nós temos mais uma comparação cristã, de certa forma, porque ele se sacrifica em prol da humanidade, né? Ele está cego e no final com os braços abertos, deitado e sendo carregado pelas máquinas com os braços abertos no formato de uma cruz, né? Mas quando ele antes de estar nessa posição, porque ele está muito machucado, né? Deitado, antes de se deitar no formato cruciforme, que ele está em pé, ele começa a conversar. Isso acontece bem depois, na verdade, mas ele, para tentar parar o agente Smith, que está tentando dominar o mundo físico, o mundo real, ele estabelece uma negociação de paz
tenta estabelecer uma negociação de paz com a consciência que governa todas as máquinas, o programa dos programas. E aí esse programa, essa consciência das máquinas, ela se manifesta na frente dele como um rosto gigantesco e começa a conversar com ele. Ora, aí nós temos uma referência hindu, que é quando Arjuna pede para Krishna se mostrar como ele realmente é. E aparece um rosto gigantesco, que um olho é o sol, o outro olho é a lua. E aí ele começa a debater com aquele rosto, e conversar com aquele rosto, e a visão é tão monstruosa, tão dantesca, que Arjuna pede para Krishna, não quer mais ver aquilo, porque ele não dá conta. É uma visão que a sua mente não consegue alcançar. Né? Então, da mesma forma, em Matrix, esse rosto gigantesco, que é a consciência das máquinas, aparece para o Neo e pergunta o que ele quer. Aí ele diz que quer paz, que ele quer parar a guerra, né? E que o agente Smith está fora de controle. Então, aí ele estabelece um termo, uma trégua. Aí nós temos o Neo, a imagem um pouco escura, né? Mas no fundo tem o desenho do rosto feito com aqueles polvos voadores, né? E ele, numa postura cruciforme, né? Numa postura cruciforme, ele vai, aí você tem um elemento budista do filme, ele vai e entra na luz. Né? Tem uma luz, e ele entra, carregado pelas máquinas, ele entra na luz. E aí a menina, né, no fim do filme, a menina indiana vira, essa menina que aparece no metrô, que os pais estão se sacrificando por ela, porque o nome dela é Sati, né? Então os pais estão se sacrificando, o casal indiano está se sacrificando para salvar a filha, né? E o nome dela é Sati, aquele sacrifício, né? Que acontecia na Índia Antiga. Aí a menina, né? A menina aparece no fim do filme e conversa com o oráculo e pergunta se eles vão ver Neo outra vez, né? E aqui tem uma ilustração, porque quando no metrô se fala em ave móvel, né? A ave móvel é a alma, né? Tem a ver com a alma. A alma é simbolizada por uma ave, desde o Egito Antigo. E aí está, Sati e oráculo. E ela pergunta então, vamos ver Neo outra vez? E o oráculo vira para ela e diz assim, como um bom filme americano, né? Deixando um gancho para o próximo filme, que tudo indica vai ser feito, né? Que está em cogitação de ser rodado o 4º filme de Matrix. Ela vira para a menina e diz assim, quem sabe? E dá um sorriso enigmático. E aí aparece um espetáculo da natureza, né? O do sol. Não sei, agora não me recordo se nascendo ou se pondo. Para fechar, você tem aí, se nós pegarmos um esquema, pegarmos o esquema do Joseph Campbell, da jornada do herói, você tem todo o trajeto da jornada do herói envolvendo os filmes, o filme de Matrix, né? O chamado para a aventura, aparece o telefonema, onde diz, siga o coelho branco. A recusa para o chamado são as dúvidas. Encontro com o mentor, é um encontro com Morpheus. E isso acontece debaixo de uma ponte, né? Que é um elemento de ligação, né? Um pouco antes da apresentação do que é a Matrix, né? A travessia do primeiro limiar, atravessar o primeiro limiar para o Neo, foi sair da máquina útero, né? Que é o ventre da baleia. Aí você tem os enfrentamentos e dúvidas, enfrentar os agentes Smith, aproximação da caverna oculta. No último filme, quando ele chega na cidade das máquinas e encontra com um rosto gigante. Provação suprema é o sacrifício para... Tem dois exemplos aí. O sacrifício para salvar o Morpheus da morte e o sacrifício final que ele faz pela humanidade. A recompensa qual é? É o conhecimento de si mesmo. É saber que está acordado.
Porque no filme fica claro que as pessoas, a humanidade, a maior parte da humanidade vai morrer e não vai acordar. Né? E existe um ditado sufi que fala sobre isso. Será que o homem vai morrer antes de verdadeiramente acordar? Né? O caminho de volta é quando ele volta para a cidade sagrada, Zion ou Sion, Zion. Né? A ressurreição acontece quando ele recebe o beijo de Trinity, e o retorno com o Elixir é o equilíbrio da paz com as máquinas. Né? E aí, então, chegamos ao fim. Né? Mas, como nós chegamos ao fim dessa apresentação, eu gostaria, Márcia, por favor, eu gostaria, então, depois de tudo que foi exposto aqui, não que tenha sido, considero uma exposição extraordinária, mas depois do que foi apresentado aqui, pelo menos em termos de informação, eu gostaria que vocês escolhessem entre a pílula vermelha ou a pílula azul. Por favor, é só uma para cada um. A Márcia vai levar para vocês. Muito obrigado.